Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal na DC Design Communication. Muito bom ter você comigo aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um desenhos tops da nossa época. Quem viu, quem assistiu, quem viveu e Yu-Gi-Oh! E hoje vamos falar da carta magna dele, o Mago Negro. É o trunfo do Yugi. Então me diga, Yugi, como está a sua fé agora? Em minha próxima jogada, todos os 3 dragões brancos de olhos azuis estarão livres para... Mago Negro, manifeste-se! Mago Negro em modo de ataque! Você sabe... Mago Negro! Por que... Bom, enquanto você vai assistindo esse vídeo, já curte, já deixa o seu comentário. Isso aqui ajuda muito no crescimento do nosso canal, para a gente estar começando aqui agora. Vamos lá, a gente vai separando aqui as partes principais, vamos marcar os shapes do nosso Mago Negro em todas as partes das suas roupas, fazendo todas as separações. Depois a gente vai separar aí colocando cores, texturas e para finalizar. Vamos lá. Bom, se você curtia esse desenho na sua época, comenta aí o que você acha desse desenho. Tem uma ideia para a próxima manipulação? Quem sabe o próximo a gente pode montar aí o poderoso Exódia, o que é mais difícil de montar, e a gente monta aí algo terrivelmente top, terrivelmente assustador. Exódia. Bom, a montagem desse Mago Negro foi muito rápida, foi uma montagem muito rápida mesmo. Eu fiz aí em menos de uma hora e alguma coisa, né? Finalizar ele foi algo muito rápido. O que demorou um pouquinho mais foi preparar ele, colocar ele dentro do cenário. A gente teve um pouquinho mais de trabalho, pensamos um pouquinho mais, mas ficou um resultado muito excelente, muito top mesmo. Terminando aqui de montar o shape do nosso cajado. E aí eu desisti da ideia de manter o cajado ali. Falei, não, vamos fazer tudo já com shape mesmo. Então vamos fazer tudo shapeado. Jogar essa madeira fora. E agora a parte mais chata que tinha era marcar esses pequenos shapes de todas as partes do Mago Negro. Tem muitas partes com pequenos shapes. Aqui eu tive um pouco de trabalho, porque ao montar a armadura, eu já deveria ter montado os shapes
nos pequenos detalhes e não montei. Deixei para montar depois. Isso me deu um trabalho danado depois. Bom, a marcação dos shapes está quase terminando, praticamente pronto, e eu acho que está finalizado praticamente. Agora nós colocarmos as texturas e depois pintarmos, colocamos as cores aí. Vamos lá, eu peguei uma textura aqui de metal, eu vou distorcer ela para que ela tenha aquela impressão, né, de curvatura da armadura do Mago Negro. Então a gente vai distorcer para ter essa impressão, para trazer esse mesmo resultado aí de curvatura da armadura. Esse processo também é um pouquinho demorado. Texturas estão praticamente prontas, só mais alguns pontos, poucos pontos aqui. A gente vai partir para a parte da coloração dessas texturas. E aí, depois que a gente finalizar, a gente começa a colocar sombras e luzes, que é o que traz volume à nossa imagem. Todas as vezes que você aplica sombras e luzes à sua imagem, à sua manipulação, você coloca volume. Principalmente quando você está manipulando algo do zero. Principalmente quando você está criando algo que não tem forma definida. Quando você usa chapa, você usa algumas coisas que são retas demais. Quando você traz volume, você traz sombras e traz luzes, você cria volume, dando um aspecto 3D esperado que você precisa para aquela imagem. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Né? Aqui a gente começa a colocar as nossas cores. Vamos pintar. E depois disso a gente começa a colocar aí as nossas sombras e luzes na nossa imagem. Já tá ficando lindão demais, olha isso, gente. Começar a colocar algumas sombras. Essa sombra já vai dar o escurecimento necessário aqui na armadura, né? Você percebe que ela tá bem rosinha, bem clarinha. Mas você começa a colocar algumas sombras, automaticamente ela já vai pegar um pouco mais de coloração. E depois a gente faz uns pequenos ajustes aí na finalização, usando câmera raw, né? Usando alguns ajustes ali, e vamos chegar no resultado desejado. Eu vou colocar uma outra textura também por cima, para trazer um pouco mais de detalhe, porque você percebe que colocando apenas a textura metálica, ela está muito polida, ela está muito limpa. Então eu vou colocar um pouquinho de sujeira, um pouquinho desse detalhezinho, né, áspero na armadura, para ela não ficar tão lisa. Ela é brilhante, mas ela não precisa ser lisa, né? Ela pode ter um pouco dessa textura áspera sobre ela, e essa é a ideia.
praticamente finalizando. É que eu decidi usar alguns ajustes ali rápidos, né, para poder não ficar demorando tanto tempo e tendo que fazer esses ajustes na mão. Lembra das sombras e luzes? Olha como é que ela traz volume. As sombras começam a trazer um pouco mais de volume, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de firmeza ao que a gente está criando. Isso é muito top, gente. Eu amo essa parte de pintura, essa parte de trazer esse volume, trazer esse detalhe para nossa imagem. É sensacional. Aplicando um pouco mais as texturas para que nós possamos ter aí um aspecto bem forte, né, na nossa imagem. Ela não parecer tão genérica, né, tão artificial assim, né? O mais próximo da realidade, mais próximo do que a gente pode chegar, fica melhor, fica top, fica excelente. E é isso que a gente vai fazendo aqui para finalizarmos o nosso Mago Negro, que estamos a um passo de finalizar. Um detalhe importante que faltando aqui foi o rosto, e eu acabei me esquecendo, e vou trazer o rosto para cá. Só finalizar essa parte aqui. E aí estamos nós colocando aí sombras para fazer a separação entre uma peça e outra. Essas sombras aqui trazem mais esse realismo para dentro da nossa imagem, né? Traz esse aspecto realista para nossa imagem, tornando ela muito sensacional. Eu fiquei na indecisão, né, sobre a roupa, né, a coloração ali do pano da roupa dele, mas a gente acabou ajustando ali uma tonalidade mais ou menos e ficou muito bom, e é isso mesmo. Bola pra frente. Uma das superfícies mais difíceis que eu encontro para fazer esse sombreado é a parte metálica. É muito complexa. Ela aceita muito pouco, né? Pelo fato de ser muito lisa, ela tem poucos detalhes ásperos, então ela é muito lisa a imagem. Então ela tem uma dificuldade até para você usar talvez um blendif ali, fica bem complexo, porque ela não tem micro detalhes, né? Para que você utilize o blendif e ele surta ali um efeito esperado. Mas, mesmo assim, é uma textura muito linda para se usar. Trouxe aqui o rosto do nosso modelo. Vamos colocar o rosto dele aqui. Vamos dar uma ajustada no tamanho, na proporção. Cortar do tamanho certo. E é isso aí. Nosso Mago Negro
está praticamente pronto. Só finalizar aqui alguns detalhes nos olhos dele, fecharmos aqui. Bom, com isso, o nosso Mago Negro está finalizado. Bom, agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte de montar o cenário. Eu encontrei esse cenário de uma tumba, né, um lugar antigo, né, e vou pegar essa carta dele e virar ela aqui. Eu pensei em fazer com aquela carta lá, mas eu resolvi fazer com essa carta que tá com a imagem dele, fica muito mais, faz muito mais sentido, né, usar essa carta. Aqui eu estava usando aquele mesmo método que eu usei nos outros vídeos passados. Se você não assistiu, corre lá na nossa playlist, então na nossa lista de vídeos, e dá uma olhada. A gente faz um ajuste de brilho e saturação usando os pretos e brancos. Isso facilita muito a nossa vida, né, para nós encontrarmos ali aonde está mais brilhoso, aonde está mais escuro, para conseguir ajustar uma imagem na outra, né, conseguir colocar ali e adaptar uma imagem na outra. Isso aí é o que faz o efeito ficar top. Eu não sabia muito ao certo o que fazer aqui, né? Eu tava com poucas ideias, então eu falei, eu vou resolver fazer aqui um círculo giratório, e ele saindo desse círculo giratório. Eu cheguei a ver um dos episódios em que ele traz o Mago Negro, ele aparece exatamente num círculo giratório parecido com esse, mas na verdade o círculo que ele entra, que ele aparece, ele tem envolve todo o corpo dele, né? E ele aparece ali no meio desse círculo giratório que está envolvendo todo o corpo dele. Aqui a ideia é um círculo giratório que ele está saindo do círculo giratório para fora desse círculo e surgindo ali no cenário, né? Saindo da carta e saindo do círculo giratório. Eu resolvi também fazer aqui um trabalhozinho na carta ali, para a gente ter aí um aspecto muito legal. E esse Mago Negro tá ficando muito lindo, gente. Tá ficando muito lindo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui agora. Comenta também nos nossos comentários ali. Comenta ali sobre essa manipulação. O que você tá achando dessa manipulação? O que você achou dessa manipulação? E pode sugerir ideias para que nós possamos aí criar novas manipulações. Quanto mais gente dá ideia, melhor a nossa mente flui, a nossa mente funciona, e a gente se sente aí motivado também a trazer outros vídeos aí e dicas também. Eu vou trazer algumas outras dicas também de algumas coisas que a gente costuma utilizar na hora de fazer a nossa manipulação. Mas, dito isso, vamos lá, acompanhe o vídeo. Esse efeito da carta distorcida ficou muito sensacional, gente. Ficou muito top. Ficou muito top. Eu gostei demais desse efeito da carta distorcida. E aí a gente vai colocando alguns highlights, alguns brilhos, né, algumas sombras em alguns pontos. E eu resolvi colocar uma luz que evade de cima dele para trazer uma segunda tonalidade, que é a tonalidade da nossa empresa, né, da DC Design Communication, que está bem voltada para essa tonalidade de azul e roxo, né? Um azul e lilás, é um ciano e lilás. Fica muito, muito top também quando você consegue trabalhar e conciliar algumas cores assim, que isso deixa o trabalho um pouco mais diferenciado, né? Com um toque único dele ali, que o artista costuma colocar ali, que é só ele que coloca daquela forma. E eu achei esse trabalho aqui muito top assim, muito, muito interessante dessa forma. A gente vai colocar alguns brilhos aqui, vamos colocar alguns brilhos também, highlights no próprio Mago Negro, a gente não colocou ainda. Vamos colocar alguns highlights nele, né, tanto roxos quanto desse azul que sobe, que desce.
resolvi dar um destaquezinho aqui também, né? A essa escrita aqui do Mago Negro, trazer um pouco mais de vida, né, para nossa carta, como se ela estivesse brilhando, né, chamando atenção que o nome foi destacado quando ele apareceu ali também. Isso fica sensacional, gente. Muito top. Que lindo, que lindo, que lindo. E aí a gente começa a pintar alguns highlights, umas partes ali que são um pouco mais burocráticas, podem pintar um pouco mais chatas. E talvez alguém se pergunte, mas por que ele não tira a distorção e depois ele pinta, depois ele joga ali? É porque se eu fizer a pintura na parte simples, né? Quando eu fizer a distorção, ela não vai aparecer na distorção. E eu preciso que esses brilhos, esses highlights, apareçam na distorção da nossa imagem, que é isso que importa, tá? Vou colocar aqui alguns brilhos que saem de baixo, que alcançam somente a parte de baixo do nosso Mago Negro. E dessa vez eu estou usando aqui os ajustes de matiz e saturação para colocar esses highlights aí. Geralmente eu uso o Color, né? Ou então eu uso o Curves, que me dá um efeito também muito top aí quando eu preciso para algumas manipulações. Vamos quase finalizando, quase fechando aí nosso Mago Negro, que ficou muito sensacional, gente. E se você curtiu esse vídeo, gostou desse vídeo, não esqueça mais uma vez de deixar aí o seu like e acompanhar as próximas manipulações, próximas ideias que nós estamos aí prontos para soltar aí depois. E aí vamos para o ajuste final, que é o nosso efeito de câmera raw. Geralmente esse efeito de câmera raw é a parte mais trabalhada, que a gente pega ali para corrigir algumas tonalidades que estão um pouco fora, algumas cores que ainda não ficaram tão coesas, não ficaram tão ali assentadas, e a gente vai fazer essa finalização com câmera raw, e é ele que enxuga, né, aquilo que está muito molhado. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês depois como eu trato as minhas imagens ao final delas, né? As minhas artes que eu crio, como eu faço com as minhas artes ao final usando o Camera Raw. Posso fazer um tutorial rapidinho para vocês, como utilizar o Camera Raw, algumas funções que a gente utiliza e que não utiliza, tá bom? Mas é isso, gente. Final aí da nossa manipulação, e eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo e acompanhando aí essa ideia que nós lançamos, que é a manipulação do Mago Negro, tá bom? Obrigado a você, até o próximo vídeo, e não deixe de dar a sua sugestão sobre aquilo que você pensa ou a ideia que você tem para a próxima manipulação aí. Quem sabe a próxima manipulação pode ser também com uma das suas fotos. Até a próxima, Deus te abençoe.